Ela é graduada em História da Igreja pela CATES, graduada em Hebraico pela UPAM Jerusalém e também graduada em Raízes da Fé Cristã pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Professora de Hebraico, Cultura Judaica e Bíblia. YouTuber com 200 mil inscritos no seu canal. Autora do livro hebraico O Poder das Palavras em Suas Mãos, minha queridíssima amiga Carla Damascena. Glória a Deus. Quem veio aqui para poder se mergulhar assim na palavra de Deus, diz glória a Deus. Quem é que veio receber as bênçãos do Senhor? Ah, eu também. Vocês sabem guardar segredo? Hã? Vocês sabem guardar segredo? Eu também. Brincadeira, gente. Eu vou contar um segredo sensacional para vocês aqui agora. Mas, em primeiro lugar, Deus abençoe essa igreja sensacional, linda, maravilhosa, cheia de power. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Diz glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Você está pronto e preparado para saber das promessas de Deus para a sua vida? Bora lá? Eu estou achando vocês meio desanimados. Ah, bom. Quer mesmo? Então, bora lá, gente. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Em primeiro lugar, prazerão estar aqui na Power. Eu me sinto Power com todo o meu coração. Né? E o bispo falou que ele me ama muito, mas eu amo ele mais ainda. Ele, Dani. Gente, vocês são um povo muito abençoado. Muito, 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 muito. Eu acho que vocês não têm noção do tanto que vocês são abençoados por estarem, né? Primeiramente, serem escolhidos por Deus. O Senhor te olhou, sabia? O Senhor te olhou onde você estava e falou, foi você que escolheu Deus, não? Foi Deus que falou assim, vem cá. Deus apontou para você e falou, vem cá. Vou te deixar aí não, porque eu tenho muito para você. Eu tenho muita coisa para te abençoar, para transformar a sua vida, para fazer de você assim, para você brilhar nessa escuridão. É isso que Deus fala para todos nós. Então vamos lá. Gente, na verdade, a Bíblia é ela que nos transforma. Né? É a palavra de Deus que transforma, que lava, que cura, que limpa, que nos dá saída para todas as coisas, para as questões que a gente tem, para as questões de vida, para as questões humanas que nós temos também, mas também ela que nos dá a direção em todos os nossos caminhos. Então, a gente vai mergulhar um pouquinho na Bíblia agora, tá bom? E a gente tem alguns versículos hoje que a gente vai tratar, e como o bispo falou, eu gosto muito de contar a história por trás da história. E a Bíblia, ela é sensacional. Jeremias capítulo 29, não precisa abrir agora não, que vocês vão abrir um versículo mais na frente, diz o seguinte, pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de prosperidade, não de mal, para dar para você o fim que você espera. Gente, esse versículo ele me arrepia de baixo em cima, porque quem fala isso é Deus. E aí eu fico imaginando Deus lá nos altos céus, com o pensamento dele em mim, com o pensamento dele em você. Entende? Gente, Deus não é desocupado. Não. Ele não é desocupado. Ele pensa em nós. Todo o tempo, todo momento, ele está mirando, falando com os anjos assim, ó, vai lá anjo, vai lá e resolve que aquele ali está precisando. Vai lá Miguel, vai lá Gabriel. Olha, minha turma está toda lá brilhando naquela terra e eles estão precisando da nossa intervenção. Então manda todas as miríades de anjos, porque eu penso neles todo o tempo. Todo o tempo o Senhor pensa em você. Todo o tempo Ele está lá, ó, de olho em nós, pensando em nós, vendo como ajeitar, como arranjar e como transformar a nossa vida numa vida de maior excelência. Em todo o tempo. Então, se Deus pensa em nós, e eu acho muito sensacional, porque a gente não vê o Senhor, né? Nós não vemos aqui. Se você for olhar para o céu, você vai ver um céu. E se você não, aonde você não consegue, tem todo um universo. E o que somos nós dentro desse universo? Nós não somos nada. A gente não é nada. E Deus que criou todo esse universo que fica ao nosso redor. Tantas estrelas, são bilhões de estrelas. Centenas de bilhões de estrelas como o Sol. Centenas de bilhões de sistemas solares como o nosso. A gente não é nada, gente. Para Deus falar, eu penso em você todo o tempo. Então, uma coisa que eu já digo para vocês aqui agora, e o bispo muito bem falou aqui, que esse é um lugar que se valoriza quem você é. E nós precisamos valorizar quem nós somos. Chega da gente pensar assim, quem sou eu?
Ó Deus, ó dia, ó céus, eu sou tão pequeno. Você não é pequeno. A palavra de Deus diz que nós somos a coroa da criação de um Deus todo-poderoso. Então, quando você pensa que você é pequeno, que você não é nada, você não está desfazendo a você, mas você está desfazendo aquele que te criou. Então, vamos pegar todo esse pensamento e jogar num lixo. Porque não é assim que Deus pensa sobre nós. Entende? Ele não nos vê como diminutos, ele não nos vê como pequenos, ele nos vê como a sua coroa da criação, os seus filhos. E eu sou mãe, eu sou avó, e o melhor que eu posso fazer pelos meus filhos e pelos meus netos, eu vou fazer. Imagina Deus por nós. E é lá em Oséias, no capítulo 3, ainda vem falando o seguinte: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe por quê? Olha que sensacional que ele fala aqui. A sua saída como a alva, ela é certa. Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Queridos, aqui tem um outro pensamento que a gente precisa colocar. Se você puder, pega esse versículo, coloca esse versículo lá onde você vê toda hora. Né? Quem cozinha lá no seu fogão. Quando eu estudava hebraico, eu colocava as palavras hebraicas lá no meu fogão, que era onde a gente estava sempre mexendo, né? Colocava no guarda-roupa, colocava no espelho do banheiro, onde ia escovar dente, para eu poder memorizar, né? Então, esse versículo vale muito a pena você colocar em vários lugares. É Oséias 6, capítulo 3. Tá? Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Porque a saída dele é certa, como a alva. O que é a alva? É o nosso amanhecer de todos os dias. Como é certo que todos os dias vai amanhecer, quando nós conhecemos a Deus e a gente tem o desejo, sabe, o nosso coração pulsa por conhecer e continuar e prosseguir em conhecer a Deus, em contrapartida, o que acontece? A saída de Deus a nosso favor é certa. Ela é certa. E ainda fala o seguinte dentro desse versículo: e ela é certa como uma chuva serôdia que rega a terra. Sabe o que é chuva serôdia? Alguém sabe? Sabe que eu sou professora, né, gente? Então, aqui, com licença, bora para a aula. Então, vamos lá. O que é chuva serôdia? A chuva serôdia é aquela que vem depois do tempo dela. Ok? Vem a chuva da época certa. A chuva da época certa, ela vem, ela rega a terra, ela faz a semente crescer, ela faz a semente germinar, e aquela semente está começando a crescer, você acha que não vai ter chuva mais nenhuma, não? De repente, pá! Vem a serôdia, que faz aquilo ficar viçoso, que faz germinar ainda mais, que faz brotar ainda mais. Aí olha o que Deus está falando para a gente. Olha, a chuva normal eu já dou para vocês sempre, mas eu saio como certo para entregar ainda mais, para dar ainda mais, para fluir ainda mais, para ativar você ainda mais, para você crescer e ficar viçoso ainda mais. É isso que ele quer dizer. Então todos os dias quando você sair de casa, fala: o Senhor já me deu muito, mas hoje Ele vai dar mais. Você não pode ser mesquinho. Você tem que querer muito de Deus mesmo. É isso aí. Você tem que querer muito de Deus. Essa história da gente viver, né, na mixaria, no pouco, esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é do muito, é do abundante, da chuva serôdia, que dá em todo o tempo. Então você vai sair a partir de... Eu sei que vocês já fazem isso, né? Mas vamos fazer mais. Entende? Vamos fazer mais. Vamos fazer muito mais. Sabe de onde vem a palavra mixaria? Vou contar para vocês aqui. De onde vem a palavra mixaria? Essa palavra vem lá de Portugal. Sabia disso? Já te contei, né? Ela vem lá de Portugal. E ela vem lá de Portugal por causa do seguinte sentido. Eu estive lá em Portugal, num castelo medieval. Eu gosto dessa época medieval. Apesar que essa época medieval não tinha nada de bom. Mas eu acho lindo os castelos, enfim. Do lado de cada castelo medieval tinha um convento. Existia um convento. E aí nesse convento tinha um padre que veio da França e que morava lá em Portugal, e ele fazia pães para os padres daquele convento. Só que eles eram enclausurados, eles não saíam para fora. E do lado de fora desses conventos existiam as aldeias, né, que eram as aldeias muito miseráveis. Nós estamos falando da época da Idade Média. As pessoas não tinham dinheiro, não tinham condição nem para comer pão. Então aquele cheirinho do pão, que era feito pelo padre Micha, ia para toda a cidade.
E aqueles mais pobres da cidade chegavam lá na porta e socavam a porta desse convento, pedindo um pouco de pão. Então esse padre vinha, recolhia aquele pão que sobrava, que eles tinham acabado de comer, recolhia todos aqueles retalhos e levava lá para fora, abria a porta e entregava para as pessoas daquela cidade. Era o pão do micha. E com o tempo o pão do micha se tornou a palavra micharia. Esse não é o nosso Deus. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não é o do pão da micharia. Nosso Deus não é o do pão da micharia de forma nenhuma. Deus está interessado no nosso sucesso. Ele está interessado na nossa prosperidade. E Ele tem um propósito para cada um de nós. E a prova disso é o haja luz. Vamos pegar o quadro, trazer ele para cá, tem jeito? A prova disso é o haja luz. Sabe que Deus, quando estava criando todas as coisas, a primeira coisa que Ele fala, Gênesis capítulo 1, versículo 2, é o quê? Vocês estão bom, hein? Está tudo afiado, hein? Está sensacional. Eu vou colocar aqui, não preocupa não, que vocês vão conseguir, todo mundo vai conseguir ver, tá? Ele vai falar, haja luz. Olha como é que Deus está extremamente interessado em nos conhecer, inteiramente interessado em nós. Porque quando Ele cria, quando Ele fala, haja luz, a gente tinha sido criado? Vocês estão dormindo, meu povo? Não, né? Não tinha criado, porque aqui nós estamos falando do versículo 3 do livro de Gênesis, no capítulo 1. A primeira coisa que Ele fala é, haja luz. Mas olha como é que Deus estava pensando em nós, desde antes de nos criar. Quer ver? Quer ver um negócio aqui que é sensacional? Eu trabalho com história, com hebraico. Hebraico é a língua de Jesus, meu povo. Vocês têm que conhecer hebraico, sabe por quê? Porque lá no céu fala hebraico. Sério, sério, sério que lá no céu fala hebraico. Quais são os nomes dos dois anjos que a gente vê na Bíblia? Fala aí para mim. Gabriel e Miguel. Os nomes deles em hebraico é Gabriel e Michael. Esse é o nome original deles. O anjo vem do céu com o nome Michael e Gabriel, nome hebraico. Entende? Nome hebraico. Quando o anjo vai se apresentar para Maria, quando ela entende que ela está grávida, o que ele faz? O anjo que dá o nome do bebê dela. Que nome ele dá? O anjo vem do céu para dar o nome. Vão ligar. Vão ficar espertos, né? Vão ligar. O anjo vem do céu para dar o nome. Que nome dá? Yeshua. O nome dos céus. O nome do céu. Gente, o céu fala hebraico. E depois, lá em Apocalipse, fala que na mesma região geográfica da Jerusalém da terra, existe uma cidade no céu chamada Jerusalém, Jerusalém. Existe uma cidade no céu com o nome hebraico. O céu fala hebraico. O céu fala hebraico. Tá entendendo? Eu que não sou boba nem nada, eu quis aprender. Eu não sou boba nem nada. Então isso que você está vendo aqui é hebraico. A língua do céu, a língua de Jesus, a língua dos apóstolos, de todo mundo. E a língua da Bíblia. E aí Deus pega e fala o seguinte, olha, eu vou criar a luz. Mas olha que interessante. Que luz é essa que Deus cria? É em Gênesis 1, no capítulo 3. Se o sol, Ele criou no quarto dia. O sol Ele criou no quarto dia. E não é o sol que transmite luz para a terra? Luz tem uma explicação lá dentro da física, que é uma refração de não sei das quantas, eu não sei o quê. Mas a luz que nós conhecemos vem do sol. Se o sol foi criado no quarto dia, que luz é essa? Essa palavra aqui é or, para quem não sabe. Or. Vamos falar? Vamos gastar hebraico? 1, 2, 3 e... Or. Mas tem que ter assim, tem que ter entonação, né, gente? 1, 2, 3 e... Or. Joia. Or. Or é luz. Que luz é essa que Deus cria? Em Gênesis 1, no capítulo 1, versículo 3. Se o sol, as estrelas e a lua, Ele cria no capítulo 4. Então, que luz é essa? Que luz que é essa? Pois bem, queridos, vou explicar para vocês que luz é essa. A palavra hebraica or, em português são 2 letras, mas em hebraico são 3, tá? São 3 letras. Cada uma dessas letras, ela tem um significado sensacional. Porque as letras hebraicas, elas não são apenas letras.
Você sabia que o hebraico, cada letra, ele tem poder de criação? Porque quando Deus cria todo o universo, Ele cria falando. E quando Ele tem que falar, Ele tem que criar as letras, as palavras, o alfabeto completo, a estrutura para poder falar. E o que cria, na verdade, é essa língua que Ele criou. Portanto, os rabinos de Israel eles falam que cada letra é chamada de blocos de criação. Isso é muito sensacional. Uma hora eu volto para a gente falar só sobre isso. Mas vamos lá. A letra Aleph, ela tem um significado. A letra Vav tem outra. A letra Resh tem um outro significado sensacional. Cada letra não é só som. Se você perguntar o que significa o A em português, é só A, é só um som. O que significa o Z? É só um som. Mas essas letras hebraicas que são faladas no céu não significam só som. Cada uma tem uma simbologia sensacional e um significado. A letra Aleph representa Deus. A letra Vav significa conexão. E a letra Resh significa mente. Então agora você consegue entender qual é o significado de luz segundo a luz da Bíblia. Luz, quando Deus faz, significa Deus se conectando com a nossa mente. Isso é isso, luz. Entende? Não é essa luz do sol que traz para nós uma luminosidade, uma claridade. Mas vocês todos, e nós aqui estamos, na verdade, todos em luz. Porque todas as nossas mentes estão conectadas em Deus. E o mundo precisa de nós. Porque esse mundo ele está na escuridão. E você é a luz que brilha na escuridão. Entende isso? E aí, aqui a gente já percebe que antes de Deus criar o homem, Deus já estava pensando em nós. Porque Ele falou, vou dar a minha luz para eles. Eu vou conectar a mente deles em mim, na minha própria mente. Então a gente já vê que Deus está pensando em nós antes dEle criar cada um de nós. Mas também tem uma coisa muito sensacional aqui, que eu não quero que vocês percam isso de jeito nenhum. Vamos lá? Tem uma coisa que eu não quero que vocês percam. Sabe, toda vez que vocês estão lendo aqui, leram sobre as bênçãos advindas desse mês, e depois leram sobre as bênçãos advindas, sobre a generosidade, o tempo todo vocês estão lendo e proclamando. Isso gera realidade na vida de vocês. Diga glória a Deus. Isso traz a realidade para a vida de vocês. Eu vou dizer uma coisa para você. A realidade da sua vida não é o que você vê, mas é o que você chama a realidade. Essa que é a realidade. Sabe por quê? Porque quando Deus cria todas as coisas, Ele fala, haja luz. O que acontece? Deus está falando. E Ele está falando, e à medida que Ele vai falando, as coisas vão sendo criadas. Por que Deus faz isso, gente? Deus não podia criar simplesmente, igual a Dina é um gênio que fazia assim? Não ri não, significa que você é velho. Quem lembra da Dina é um gênio? Baixa a mão, ó, abafa o caso. Abafa o caso, tá? Porque eu lembro muito. Né? Então, Ele podia criar simplesmente estalando os dedos. Ele podia criar simplesmente pelo pensamento. Tinha tanta forma de Deus criar, mas Deus escolhe falar. Ele escolhe falar para nos ensinar, porque tudo que Deus faz é nos ensinar. Eu até acho que é por isso que eu gosto de ensinar, porque eu adoro imitar a Deus. Mas Deus fala para a gente imitar Ele. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, assim fala o apóstolo Paulo. Não é não? Então, no mínimo que a gente tem que fazer é a pessoa olhar para você e falar, estou vendo Jesus ali, ó. Estou vendo Jesus ali. Eu estou vendo Deus ali, o seu vizinho. Se o seu vizinho não vê Deus em você, então tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Se o seu colega de trabalho fala, ixi, lá vem ele. Tem uma coisa errada, meu filho. Você tem que ser luz na escuridão. Você tem que representar Deus aonde você vai. Você tem que ser Jesus ali naquele lugar onde você está. Temos falha? Claro que tem. Vai lá, pede perdão, levanta e vai para frente. Levanta e vai para frente. E segue. E segue para frente, porque Deus tem um propósito para você. Ele tem um propósito para você. Mas vamos lá, por que Ele então fala? Ele fala para ensinar para a gente. Porque Ele sabe que Ele nos colocou nessa terra numa condição de fala. Nós precisamos da fala para nos comunicar. Mas a fala, Deus nos ensina o seguinte, a palavra de Deus fala, lá em Provérbios, vida e morte
estão no poder da língua, da boca, aquilo que você fala. Aquilo que nós falamos tem poder de criar e tem poder de destruir. Tem poder de vida e tem poder de morte. Assim diz aqui em Provérbios. Então, quando Deus cria, falando, Ele está nos ensinando, crie também. É isso que Ele está falando. Nós somos imagem e semelhança do Deus. Coroa da criação. Quando Ele fala para criar e as coisas imediatamente criam, Ele está dizendo para nós, você também comece a criar através daquilo que você fala. E, portanto, creia no que você leu aqui hoje. Creia nas músicas que você cantou aqui agora, porque tudo isso vai se transformar em realidade na sua vida. Chame as coisas da realidade. Sabe que lá em Israel, por exemplo, não tem o verbo, no hebraico, não tem o verbo ter. Sabia disso? Não tem o verbo ter. Então, como é que eles falam? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa. Como é que fala? Se não existe o verbo ter. Sabe o que eles falam? Eles usam um verbo. Na verdade, não é um verbo. Eles usam uma expressão. O problema é que aqui a gente faz de tudo quanto é jeito, né? Então, existe uma expressão idiomática para expressar quando eu tenho alguma coisa. Sabe como é que é? A expressão é yesh li. Vamos gastar? Vamos gastar a Liga do Céu? Vamos embora. Yesh li. Yesh li. São duas palavras. Yesh li. Agora junto, yesh li. Sabe o que é yesh li? Yesh li é uma expressão idiomática que significa existe para mim. Existe para mim. Sabe por quê, queridos? Porque as coisas vão existir para você quando você as chamarem à existência. E a gente só chama as coisas à existência quando a gente fala. Enquanto você ficar calado, as coisas não vão existir para você. Você precisa exercitar e falar e chamar as coisas à existência. Claro que é alinhado à palavra de Deus. Isso é óbvio. Você não vai chamar a existência que você vai ali assaltar o banco. Não é não? Você vai chamar a existência as coisas alinhadas à palavra de Deus. Mas yesh li, as coisas existem para você quando você precisa dela. E olha que interessante, já viu quando você vai reformar uma casa? Quem aqui já reformou casa, alguma coisa? Um quarto, etc e tal. Pois é, se você fosse reformar hoje, você tinha dinheiro para fazer? Fala sinceramente. Não. Mas por que você conseguiu fazer? Porque você começou. Porque você começou. E aí, quando você começa, quando você dá o passo, quando você vai, as coisas vão acontecer para você, porque você está precisando delas naquela hora. Entende? As coisas vão acontecer, elas vão existir para você. Porque você está mostrando para Deus que aquele momento, aquela é a sua necessidade. Então, elas vão existir para você e você começa a acontecer. Aquilo começa a acontecer. Então, a palavra, ela tem que estar aliada à ação. Sabe o que é fé, gente? Fé é quando você não vê estrada, mas na hora que você coloca o pé, a estrada aparece. Isso que é fé. Não tem estrada, não tem nada, você não está vendo nada, mas você colocou o pé, pum, ela apareceu. Mas enquanto você não colocar o seu pé, ela não tem necessidade de existir para você, porque você não colocou o pé. É assim que funciona. A Bíblia é viva. Deus não é desocupado, como eu já falei aqui agora. Ele se ocupa com você quando você se ocupa com Ele. Entendeu? Ele vai se ocupar com você. Os céus, Ele investe em quem investe nele. O céu todo se move a seu favor. E o céu ainda coloca todo o universo a seu favor. Pode acreditar nisso. Ele coloca tudo. Ele coloca tudo a seu favor. Oh Deus, Deus é bom. Deus é bom. Vamos falar de príncipes? Bora. Eu estou vendo um tanto de príncipe e princesa aqui. Então tem que falar, né? Então a gente tem que falar. Vamos colocar aquela primeira imagem. Quem é que está mexendo para mim? Quando a gente pensa em príncipe,
né? A gente vai pensar mais ou menos nessa imagem lá da família real britânica. É mais ou menos isso que a gente pensa? Família real britânica. Aqui, ó, olha lá. Eu pensei que eu tinha colocado a foto do Charles. Pra gente ficar chique. Charles. A Betinha foi apaixonada pelo Noé. Dizem as más línguas. Essa é forte, né? Essa é forte. Mas quando a gente pensa em príncipe, não é essa imagem que a gente pensa, né? Uma pessoa alinhada, vivendo em palácios, vivendo em grandes bailes, dando grande baile, grandes jantares, fazendo grandes coisas. Quando a gente pensa uma imagem de príncipe, a gente pensa assim. Não é verdade? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando Deus está trabalhando com Jacó, porque lembra, Deus não é desocupado, o tempo todo Ele está trabalhando com alguém. Lembra do Jacó? Pois é. O que Deus fala com Jacó naquele momento que muda o nome dele, lá em Gênesis capítulo 32, versículo 28? Ele fala, olha, o seu nome não vai ser mais Jacó, não. O seu nome vai ser Israel. Por quê? Porque como príncipe lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. Então, quem conhece a história de Jacó, sabe que o Jacó, ele teve uma história muito difícil. Ele teve uma história muito complicada. Ele teve uma história diferente de todos. Inclusive, a gente precisa dar uma ressuscitada nesse nome dele, uma modificada, porque Jacó nunca significou enganador. Jacó não significa enganador. O nome Jacó significa aquele que vence pela inteligência e pela astúcia. Esse é o nome real de Jacó. Esse é o significado real de Jacó. E o meu trabalho é justamente isso, é resgatar aquilo que foi perdido, né? Porque uma pessoa escutou, passou para frente, e assim por gerações. E é ensinado assim até hoje nos seminários. Falo porque eu dei aula em seminário há muitos anos. Mas não é isso. Se você for ver a história de Jacó, você vai ver uma história completamente diferente do enganador. O menino, já desde o ventre da mãe dele, já brigava com o irmão, que era gêmeo, né? Com Esaú. Por que a Bíblia diz que Jacó brigava com Esaú? Por causa da bênção. O menino nem tinha consciência de quem ele era. Ele já brigava dentro do ventre da mãe dele, segurando o calcanhar do irmão dele. E quando o irmão saiu, ele saiu lá segurando o calcanhar do irmão também. Porque, por um motivo, esses irmãos crescem. E quando esses irmãos crescem, o que acontece com ele? Chega num determinado momento, ele vai lá e faz uma negociata. Uma negociação mesmo. E era legal, gente. Muita gente acha que o que Jacó fez foi ilegal. Não. Para aquela posição da época, para aquela época, era comum irmãos negociarem primogenitura. Isso era da época. E as pessoas acham que ele enganou o irmão. Ele não enganou o irmão. Ele chegou para o irmão e negociou. Olha, ele sabia muito bem. Jacó significa aquele que vence pela inteligência. Não pela força, pela inteligência. E ele era inteligente, ele sabia qual que era o ponto fraco do irmão. O ponto fraco do irmão era o quê? O irmão, ele era completamente um louco sexual. Como é que eu sei disso? Que o irmão dele, ele era uma pessoa dada a essa questão sexual, por causa do tipo de comida que ele vende para o irmão. Na nossa Bíblia está dizendo que é um prato de lentilha. Quem, em sã consciência, vai vender uma primogenitura, liberar toda uma fortuna do pai em troca de um prato de lentilha? Ninguém. Mas é que aquele prato de lentilha, na verdade, era um afrodisíaco sexual. Por isso, Esaú vendeu a primogenitura. Queridos, não vendam a sua primogenitura por nada. Quando Deus te olhou no seu ventre, Ele escolheu você. Ele escolheu você para brilhar, você para crescer, você para ser transformado. Escolheu você para te dar um propósito. E como Esaú vendeu a primogenitura, muitos anos depois, lembra do rei Herodes? Quem lembra do rei Herodes? O rei Herodes foi considerado rei sobre Israel, mas ele não era um rei legítimo. Sabe por quê?
Porque Herodes era descendente de Esaú. Se Esaú tivesse ficado na sua primogenitura, Herodes, mais tarde, seria um rei legítimo. Mas ele não era. Isso é história para um outro momento. Bora para o Jacó. Volta para o Jacó. Porque a Bíblia, né, gente? Uma história vai levando a outra e vai fazendo você entender tantas coisas que você não entendia. Aí ele vende a primogenitura para o irmão e aquilo foi verdade. Aquilo foi real. Foi uma negociação legal. Ilegal foi o irmão. Na hora que o pai está morrendo, o irmão vai lá buscar a bênção do pai. Sabendo que ele já tinha vendido essa primogenitura. Ele vai lá buscar a bênção do pai. Ele foi ilegal. Mas o Jacó, aí as pessoas vão dizer, mas ele enganou o pai dele. Não, ele não enganou o pai dele. Ele cumpriu a ordem da mãe. Ele não podia dizer não para a mãe dele. Então ele não enganou o pai. Quem enganou foi a mãe. E por conta disso, a mãe dele morreu sem nunca mais ter visto o filho. A gente precisa aprender com essas histórias. Nós precisamos aprender com essas histórias e trazer conteúdos sensacionais e importantes para a nossa vida. Importantes para a nossa vida. A minha menina, casada com o Lucas Davi, que está aqui agora, ela sempre, quando era pequena, ela era muito miudinha. Pequenininha, miudinha. E o meu menino era todo parrudão, né? Ele era todo fortão. E aí ela tinha que ganhar dele, a diferença deles era de um ano só, ela tinha que ganhar dele pela inteligência. Pela inteligência, porque ela era muito pequenininha, muito miudinha, muito franzininha, ele parrudão, que desde cedo ela aprendeu a ganhar as coisas pela inteligência. Uma vez ela até apanhou, tão inteligente, que teve que tomar uns tapinhas. Chegou para o irmão, mal aprendeu a escrever. Mal aprendeu a escrever. Chegou para o irmão dela, queria brincar com o brinquedo do irmão, e falou assim, olha, vamos fazer um negócio aqui. Ela é meio Jacó. Vamos fazer um negócio aqui, e o meu menino chama Israel. Dá para falar? Beleza. E o meu menino chama Israel. Israel, vamos fazer um negócio? Ela foi lá. Gente, ela mal sabia escrever. Começou a escrever assim. Ela esperava a hora que o irmão dela queria brincar com o brinquedo dela, para ela, então, fazer um acordo com ele para brincar com o brinquedo dele. Está gravando para ela, né? Aí ela queria brincar com o brinquedo dela. Então ela esperava a hora que ele queria brincar com o brinquedo dela. Quando ele chegava para ela e falava, eu quero brincar com o seu brinquedo, ela falou, então vem cá. Ela ia lá, gente, tinha 6 para 7 anos, não sabia escrever direito. Eu, Israel, Juliana, vou brincar com o brinquedo do Israel por tanto tempo. Quando eu acabar de brincar, ele vai brincar com o meu brinquedo por tanto tempo. Aí ela fazia ele assinar. Ela fazia ele assinar. Ele assinava. Aí deixava ela brincar, mas primeiro era ela. Aí deixava ela brincava por horas. Ele falava, estava na hora de eu brincar? Ela falava, ainda não. Aí ela ia brincar. Quando ela cansava, ela falava, toma. Aí ele ia, né, brincar com dela. Sabe o que ela fazia? Rasgava o contrato. O detalhe aí, né? O detalhe é que ele caiu nessa mais de 50 vezes. Ele caiu na dela. Mas, se bobear até hoje. Mas eles são muito amigos, cresceram muito amigos, graças a Deus. Moram um do ladinho do outro ali. Casaram e tudo mais. Mas eu entendia muito Jacó quando eu via Juliana, minha filha. A única maneira dela vencer ele, porque era muito forte, era através dela bolar coisas inteligentes como essa. Claro que ela apanhou, claro que não estava certo da parte dela ela rasgar o contrato depois. Porque o coitado vinha chorando atrás de mim, né? Mas até que eles acertaram isso. Mas eu fico vendo isso, essa forma, né? Mas olha que interessante. Volta lá na imagem do príncipe. Desculpa, volta não. Volta nessa imagem não. Vamos continuar aqui. Então, esse Jacó, a partir dos anos, com os anos, ele é expulso, né? Ele tem que sair de casa, porque o irmão queria matar ele. Vai lá para Labão, a mãe manda ele lá para a casa do irmão dela, e lá ele fica mais muitos anos. E lá ele é que é enganado muitas vezes. Lembra da história dele? O Labão engana, ele apaixona por uma, e o pai da moça dá a outra moça para ele casar.
né? Ele casa enganado. Depois, então, o pai pede 7 anos por uma moça, depois mais 7 anos por outra moça, e ele aceita tudo, ainda fala com ela, né? A mulher que ele amava, olha, 14 anos não é nada para poder ter você comigo. Isso é sensacional, né? Ele era um apaixonado. Mas depois, ele vai sendo enganado o tempo todo pelo sogro. Todas as vezes que o gado dele estava beleza, bonito, viçoso, o sogro trocava. E assim aconteceram várias vezes, mas Deus sempre foi com ele. Deus sempre foi com ele. Deus não iria com uma pessoa que tem uma índole de enganador. Deus não vai. O mundo pode até te chamar de enganador, mas Deus sabe o seu coração. Deus sabe aonde está o seu coração. Deus sabe aonde está o seu direito. E todas as vezes o direito de Jacó prevaleceu. Todas as vezes o direito de Jacó prevaleceu. Depois você abre essa história e vê. Até que chega um dia que esse homem está indo, decidiu voltar com toda a sua família para sua casa, para fazer as pazes com seu irmão Esaú, e ele vai embora. Mas ele chega num vale chamado Vale de Jaboque. E lá ele decide lutar com o anjo. O anjo aparece e ele fala com o anjo, eu não vou deixar você sair até que você me dê a bênção. Agora pensa, gente, vamos pensar nesse panorama? Se um anjo chega perto de você, a última coisa que você vai querer é lutar com ele, não? A última coisa, meu Deus do céu, se um anjo aparecer diante de mim, eu vou ajoelhar e vou dar glória a Deus, e vou me inclinar e vou falar, Deus está nesse lugar, não é não? A última coisa que eu vou pensar é querer lutar com o anjo. Mas esse homem tinha esse caráter. Porque ele lutava por uma coisa, desde o ventre da mãe dele. Uma coisa chamada bênção. Bênção. A minha pergunta para você hoje é, até onde você vai? Até onde você vai pela bênção? Até onde você vai pela bênção? Essa é a pergunta de hoje. E sinceramente essa é a maior pergunta de hoje. Porque a vontade de Deus é nos abençoar. Deus pensa em nós o tempo todo. Ele quer o nosso bem o tempo todo. Ele quer a nossa prosperidade o tempo todo. Ele quer que você o imite o tempo todo. Ele quer que você fale o tempo todo. Ele quer que você crie o tempo todo. Ele quer que você chame a existência as coisas o tempo todo. Mas até onde você vai pela bênção? Até onde você vai pela bênção? E aí nessa noite existe uma frase que é muito legal acontecendo dentro do hebraico, só quem vê o hebraico entende. Vamos colocar uma frase que eu coloquei ali? Aqui, ó. Todo mundo lê, né? Gente, acreditem em mim. Isso é muito mais fácil do que inglês. Muito mais fácil. Isso é muito mais fácil que português. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para vocês. DNA, o nosso DNA já contém hebraico. Uma hora eu volto para falar disso. Mas acredito no que eu estou dizendo para você. Se eu aprendi tudo... Eu já fiz uma lista de coisas que eu tenho que falar na volta. Aqui está escrito, Im Israel Kisarita Im Elohim. Que quer dizer o seguinte. Agora, seu nome será Israel, pois lutaste com Deus. Nem é com anjo. Lutaste com Deus. Às vezes a nossa tradução está lá falando que lutou com anjo, mas na verdade, a tradução, o original está lutou com Deus. Mas olha que coisa interessante. O hebraico é sensacional, porque da frase, gente, quem diz que a Bíblia ela foi modificada, que ela foi alterada, não sabe de hebraico. Não sabe. As pessoas que falam isso aí fora, e pode acreditar em mim, eu escuto gente falando isso. Talvez vocês já escutaram também. Gente falando que a Bíblia foi alterada ou foi modificada durante os anos. Impossível. Impossível isso ter acontecido. Porque o hebraico é perfeito demais. Você sabe o que é? A Bíblia ter sido escrita em hebraico foi sensacional. Porque o hebraico tem uma assinatura de Deus. Porque só Deus pode fazer umas coisas como faz dentro do hebraico. Os nomes dos personagens, eles são formados dentro de uma frase. Deus pega uma frase, pois o seu nome agora vai ser Israel, porque você, como um príncipe, lutou com Deus. Dessa frase, você, como um príncipe, lutou com Deus, ele tira as letras para fazer o nome Israel.
Entendeu? É impossível a Bíblia ter sido alterada. É o que eu chamo de os códigos da Bíblia. A Bíblia tem códigos, pode ter certeza. Aqui é a palavra Israel. O nome Israel. Daí você vai pegar, cada uma dessas letras está contido dentro dessa frase. Entende? Então vamos pegar aqui, ó. Aqui a gente está, a primeira letra, as duas próximas e depois as duas últimas. Entende? Aqui, pois lutaste com Deus. Ele pega a palavra, ele pega do verbo lutar e ele pega da palavra Deus e forma o nome Israel. E é assim, não é assim só com Israel, não. É assim com todos os nomes da Bíblia. Eles são formados através de frases que estão relacionadas àquele personagem. É sensacional, gente. É algo maravilhoso. Mas olha que coisa interessante. Aqui, então, está a palavra Israel. Estão vendo aí? Obrigada. Aqui está a palavra Israel. Tem que ver. Se não ver, eu faço TV de qualquer jeito. Então, vamos lá. Aqui está o nome Israel. O nome dele. E olha que interessante. Essa segunda palavra aqui, na verdade a terceira palavra, significa lutar, mas também significa príncipe. Não tem uma coisa estranha aí? Essa vem aqui, ó. Vou repetir ela aqui. Sar. Sar significa lutar, mas ao mesmo tempo significa príncipe. E aí, por isso que muitas versões falam, pois como príncipe lutaste com Deus. Mas não tem o verbo para príncipe, não tem a palavra para príncipe, nem o verbo lutar. Os dois são uma coisa só. É uma palavra única. Isso é difícil da gente entender, porque isso não tem dentro do nosso português. Mas a palavra é essa aqui, ó. Essa de cá. Sarita. Tem gente que chama Sarita, né? Sarita. Na verdade, esse é o verbo. Lutaste, como príncipe lutaste. É uma palavra só. É um verbo só. Príncipe e lutar. Por quê? Porque a gente tem a ideia de príncipe, aquela imagem que a gente colocou ali atrás. Não foi? Nós colocamos aqui agora a família real britânica. Não foi? Nós temos essa ideia de príncipe. Mas a ideia de príncipe de Deus é outra. Mostra a outra imagem. Isso aqui é um príncipe. Isso aqui é um príncipe. É isso aqui que Deus olha para nós e tem que ver em cada um de nós. É essa pessoa, é essa... Ó, você está aparecendo, né? Ó. Não? Quando Deus olha para nós, Ele tem que ver uma imagem muito parecida com essa. Muito parecida com essa. Sar. Sar. Vamos gastar hebraico? Sar. Sar quer dizer príncipe. Por isso que Sara quer dizer princesa. Mas olha que interessante. Deus olha para Sara e ela chamava como que ela chamava antes? Sarai. Aí Deus olha para Sara e fala, não, você não pode chamar Sarai, não. Não. Sarai você não pode chamar, não. Por quê? Sarai significa princesinha. Deus não olha para nós e vê Sarai. Deus olha para nós e vê Saras. Entende? Ele nunca olha para nós e nos coloca lá embaixo. Ele olha para nós e nos puxa para o alto. Ele olha para nós e nos puxa para o alto. Sarai não tem. Sarai com Deus não. Sarai com Deus não. Sarai, você vai ser minha filha. A Carla vai falar em você lá, ó. Lá na Power. Você tem que ser Sara. Você tem que ser a mãe de nações. Você tem que ser mãe de nações. Você não pode ser pequenininha. Você não pode ser humilhada. Você não pode ser insignificante. Você tem que ser grande. Então você é Sara. Entende? É isso que acontece. As pessoas não sabem o que acontece nessas mudanças. Quando acontece exatamente essas mudanças de nome. Quando Deus muda os nomes na Bíblia, gente, você tem que prestar atenção. Porque tem uma coisa grandiosa que aconteceu ali. E às vezes, infelizmente, no português a gente não vê. Guerreiro. Um príncipe é um guerreiro. Agora, os príncipes de Israel, quando Deus chama os príncipes de Israel, Ele tem uma visão desses príncipes. São aqueles que lutam. São aqueles que vão à frente da batalha. São aqueles que, quando Ele olha para trás, todo o exército está seguindo Ele. Quando você olhar para trás, você vai ver pessoas seguindo você.
Porque você lidera. Porque você é grande. Porque Deus estabeleceu você como príncipe e princesa nessa terra. É você que vai na frente. Você não deixa ninguém na sua frente. Quem vai é você. Quem chega primeiro é você. E quem comanda todo o exército é você. Isso é que é um príncipe, é um valente, é aquele que vai na frente. É aquele que mostra o caminho. Não tem nada a ver com aquela ideia bonita dos botõezinhos azuis e brilhantes e aquela coisa toda. Não. Você vai na frente, você mostra o caminho, você abre o caminho. A bandeira vai na sua mão, meu filho. A bandeira do exército vai na mão do príncipe, que está ali na frente. E todo mundo... Sabe para que serve a bandeira? Porque todos os outros exércitos, quando vê a sua bandeira, vão temer você. Qual é a nossa bandeira? Jeová Nissi. Deus é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Gente, até que ponto que a gente chega para alcançar a bênção? Essa é a maior pergunta que nós temos aqui hoje. Essa é a maior questão que eu tenho aqui hoje. Porque Deus está disposto. Ele sempre esteve. Desde o haja luz. Ele sempre esteve disposto a abrir a mão dele e te dar, e fazer você crescer, e fazer você produzir, e fazer você frutificar. Deus sempre esteve disposto a fazer todas essas coisas. Agora, presta atenção. Se um príncipe, ele significa ser um guerreiro, significa que ele vai à frente, que ele luta. Vamos entender agora um outro versículo bíblico que você vai entender aqui agora comigo. Mateus, capítulo 11, versículo 12. Vai dizer o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que vão desejar o reino dos céus e aquelas que vão se apossar do reino dos céus. Tem dois tipos de pessoa. A minha pergunta é: qual tipo de pessoa que você é? Que time que você está jogando? Joga aí para mim. Em que time que você está jogando? Daquele que só vê e aquele que conquista? Aquele que se esforça? Aquele que toma? A palavra de Deus fala tomado. Tomado. Eu acho muito interessante lá em Israel, porque eu fico vendo as diferenças, né, do povo israelense e do povo brasileiro. Não só do povo brasileiro, mas do restante das pessoas da terra, né? Mas é porque o israelense ele é muito diferente mesmo, gente. É muito engraçado isso até. Ele é extremamente diferente. Não sei quantas horas são, ok. Mas ele é extremamente diferente. O israelense, quando você vê um israelense conversando, você acha que ele está brigando. Mas ele está só conversando. Você acha que está uma briga, que está acontecendo uma coisa. Porque o israelense ele tem dentro de si essa questão de tomar por esforço. Não tem mimimi. Não tem aquela história, a pessoa está trabalhando, ela está trabalhando. Não tem aquela história dele estar, como é que chama aqui? Morcegar? Não é isso que fala? É. Pois é, não tem essa história de estar morcegando não, gente. Quem está trabalhando mesmo. Entende? Aí na hora que ele falou assim, acabou de trabalhar, nem lembro do trabalho. Vai embora para casa, vai para os cafés, lá não tem barzinho não. Sai todo mundo, vai para os cafés, tomar café para depois ir embora para casa. Então, Jacó, ele luta pela bênção. O Abraão, ele viajou mais de 2.000 quilômetros pela bênção. Quando ele sai lá de Ur dos Caldeus, abre o mapa e dá uma olhada o tanto que esse homem andou. Não tinha avião, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada. Era Jag Plus e Jag Top. Entende? E ainda por cima nem sabia para onde que era, porque Deus falou, você vai sair daí, vai para a terra que eu te mostrar. Nem sabia que terra que era, e foi mais de 2.000 quilômetros e com toda uma galera. Porque ele já era rico naquela época. Ele já tinha família naquela época. Os sobrinhos, o pai, todo mundo, mais servos e mais gados. Ele andou 2.000 quilômetros, ainda sem saber para onde que ia, e foi. Ele foi porque quando ele chega então no lugar chamado Betel, na casa de Deus, ele andou 2.000 quilômetros para chegar para a casa de Deus, gente. O reino dos céus ele é tomado por esforço.
Ele é tomado por esforço. Moisés, ele sobe centenas de vezes no Sinai. Eu subi uma para nunca mais. Mas aquele velhinho, de 100 e poucos anos, ainda sobe no Sinai centenas de vezes para ver a Deus. Para se prostrar diante de Deus. Ele não importa com a idade, ele não importa se as suas sandálias estão acabando, se não estão, apesar que a palavra de Deus fala que ele chegou aos 120 anos com todo o seu vigor. Ah, gente, quanto a gente tem que aprender com Moisés. Ele queria Deus. Ele não queria ninguém mais. Ele queria Deus. Jacó queria Deus. Tudo que Jacó quis o tempo todo da história dele foi estar com Deus. Tudo que Davi fez durante toda a vida dele foi estar com Deus. Foram homens excelentes. Foram personagens da história bíblica que enchem o nosso coração de fé, enchem o nosso coração de amor por Deus. Por ver o que esses homens fizeram, até onde eles chegaram. Vem esse Jacó e luta com um anjo, Jael, a mulher mais empoderada de todos os tempos. Hoje o feminismo fala de empoderamento, né? Esse feminismo tem que se curvar para Jael. Que coragem de Jael. Josué e Calebe enfrentam uma nação gigante, porque eles amavam a Deus, porque eles queriam tomar os céus. Eles não se importavam da violência que eles iriam usar para tomar os céus. Que você tenha essa violência no seu coração, no bom sentido dessa palavra, obviamente. Que você tenha essa violência no coração, que você deseje ao Senhor com todo o seu coração, porque Ele deseja você. Ele deseja você desde o haja luz. Ele pensou onde você estaria, como você estaria, em que posição você estaria, e Ele planejou toda a sua vida para te fazer uma pessoa de sucesso, para te fazer brilhar numa escuridão, para fazer todas as pessoas que toquem em você sintam Jesus através da sua vida. Vamos orar?